Bom dia, segundo ano. Gente, eu vou começar hoje o capítulo 7, tá? Vai ser a aula 1 do capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Geografia, ele fala sobre urbanização e industrialização no Brasil. A gente já falou de urbanização e industrialização no mundo, como ocorreu essa industrialização. E nessa aula agora a gente vai ver urbanização e industrialização no Brasil. É claro que é um capítulo longo, então eu vou quebrar ele em algumas aulas. Hoje vai ser a aula 1, tá? Essa aula 1 está na página 170 a 174 do livro de vocês, ok? Galera, primeiro, o processo de urbanização e industrialização do Brasil, ele ocorre de uma forma muito intensa, tá? Ele é um processo de um país que ainda não é desenvolvido, é um país emergente, mas que no passado era subdesenvolvido. Então é uma característica muito parecida com de vários países do mundo, em que ocorre de uma forma muito intensa, muito rápida. A industrialização, quando chega, por exemplo, num país como o Brasil, ela atrai uma grande quantidade de pessoas que vêm do campo para a cidade de uma forma muito rápida. Então, muitas vezes, o espaço urbano não estava preparado para receber tantas pessoas. Então, a curva de desenvolvimento urbano e industrial do Brasil, ela se acentua de uma forma muito rápida. As cidades, elas crescem realmente muito rápido. E a gente tem que entender isso para poder analisar as consequências dessa urbanização tão rápida, tão acelerada que ocorreu aqui no país, ok? Então vamos lá, pessoal. Até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país agrário e a maior parte de sua população vivia no campo. Então eu estou falando aí que as primeiras décadas do século XX, o Brasil tinha ainda um sistema muito agrário. Para você ter ideia, em 1872, quando foi feito o primeiro levantamento demográfico do Brasil, ou seja, foi feita uma contagem da quantidade de população que tinha no Brasil, apenas 6% da população do Brasil viviam em cidades. Então eu tinha 94% de pessoas vivendo no campo. Então eu tinha pouquíssimas pessoas na cidade em 1872. Para você ter ideia, em 1872, eu só tinha 3 cidades com mais de 100 mil habitantes no país, que era Rio de Janeiro, 275 mil, Salvador, 129 mil, Recife, 116 mil. Então, ainda era uma quantidade mínima de pessoas aí na cidade, falando de 1872, tá? Galera, é claro que no início da colonização portuguesa, do início desse processo, a gente tinha muitas atividades agrícolas, né, aqui no país, exploração do pau-brasil, exploração do café, exploração do açúcar, exploração do algodão. Então a gente tinha um modelo que era um modelo agroexportador, tá? E onde as cidades elas tinham um prolongamento do espaço rural. Então esse processo, por conta da colonização que foi feita principalmente na zona litorânea do Brasil, foi muito explorado em relação ao uso da agricultura, tá? Então a gente tinha uma economia baseada principalmente numa produção agrícola para exportações, ok? As primeiras cidades estavam ligadas à função de porto comercial e à função militar. Então era uma área de trajeto, né? Onde iria receber as mercadorias agrícolas e iam levar ali nas embarcações para um outro local. Ou até mesmo de porto militar, né? Que era uma forma de defesa da região, ok? Vamos lá, pessoal. E aí, a gente começa a ter um processo de urbanização, tá? Demora, mas é um processo que começa a ficar intenso e é rápido. Vocês vão ver mais na frente nos gráficos que eu vou mostrar, que vai ser muito rápido. A partir da década de 30, com esse cidadão que está nessa imagem aí, que era o presidente da época, então Getúlio Vargas, eu começo a ter uma aceleração de um processo de industrialização no Brasil. Qual era a ideia na época do Getúlio Vargas? Era mudar de um modelo agroexportador que nós tínhamos, expliquei para vocês que no início nós tínhamos esse modelo, que era um modelo de agricultura para exportação, para uma política urbana industrial. Pessoal, isso é uma mudança de matriz econômica. É eu passar de um país que ele é essencialmente primário, usa produtos primários, né, produto de agropecuária para exportação, para passar para uma produção de produtos secundários ou até terciários. Então é uma mudança muito significativa. Então foi a primeira ideia com Getúlio Vargas das indústrias na década de 30. É claro, pessoal, que com o desenvolvimento da indústria, ela se torna foco de atração populacional. Muita gente começa a sair do campo e vir para a cidade. Esse processo ele acontece no mundo inteiro, eu já expliquei em outras aulas, né?
quando a Inglaterra fez a sua produção industrial, a Inglaterra atraiu um monte de gente do campo para a cidade, porque as pessoas sempre acham que vindo trabalhar na indústria, elas vão mudar de vida, elas vão ficar ricas. Então era uma ideia, era uma forma nem ficar rico, mas melhorar de vida. Então aqui no Brasil também houve um enorme contingente populacional de pessoas que migraram do campo para a cidade. Principalmente porque na cidade agora eu tinha oferta de empregos, principalmente nas indústrias, tá? E também, logicamente, que o comércio e o serviço começa a crescer. Porque esse produto que vai ser produzido na indústria, ele vai ser comercializado. Então o setor terciário ele cresce. Então atrai muita gente aí para as cidades. No Brasil não foi diferente. Isso começa a crescer aí na década de 30, ok? É claro que esse modelo ele começa a se desenvolver nas décadas seguintes, década de 40, década de 50. Eu tenho a produção de grandes indústrias, instalação de indústrias mineradoras, indústrias de base como siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, principalmente na região sudeste do Brasil. Isso atraiu muita gente. Isso aconteceu um êxodo rural enorme, principalmente daqui do Nordeste ou do Norte. Muitas pessoas foram para a região sudeste para trabalhar nessas indústrias, tá? E aí, galera, eu nunca posso dissociar indústria com urbanização, porque é a partir de um processo industrial que eu começo a atrair pessoas do campo para a cidade. Eu não consigo dissociar isso nem nos países desenvolvidos, nem nos países mais pobres, nem nos países subdesenvolvidos ou nem nos emergentes como o Brasil. Não dá para dissociar. É a indústria que começa a atrair pessoas do campo para a cidade, ok? Então, primeiro, a indústria tem esse papel decisivo, mas ela não é a única que explica o processo de urbanização do Brasil. Ela ajuda muito, mas não é só ela que explica. Por quê? Eu tenho fatores de repulsão do campo. Eu tenho péssimas condições do campo. Eu tenho aí no século XX condições ruins do campo. Isso não faz que as pessoas sejam expulsas do campo, é o que eu chamo de fator repulsivo. Eu tenho aumento de concentração fundiária. O que é isso? É uma grande quantidade de terras na mão de poucas pessoas. Então o pequeno agricultor não tem terra. Então se ele não tem terra para plantar, ele vai ficar fazendo o quê no campo? Então ele acaba vindo para a cidade buscar outras condições de vida. A própria mecanização do campo, que aí eu tenho no início do século XX, eu já tenho uma mecanização no campo, que eu não preciso de tanta gente mais. Então eu tenho hoje um trator que faz a função de 100, 200 pessoas antes. Então, gente, eu tenho menos emprego no campo. Então as pessoas elas vêm para onde? Vêm para a cidade, atrás desse emprego. E aí eu comecei a ter também uma legislação trabalhista no campo. Porque como a cidade começa a ter uma legislação trabalhista, o campo também tem. E a legislação trabalhista são as defesas do trabalhador. O trabalhador tem uma carteira assinada, o trabalhador tem direito a férias, a 13º. E aí o que aconteceu? Os grandes patrões do campo começaram a demitir as pessoas. As pessoas não tinham mais emprego. Elas começaram a vir para a cidade. Então, não é só a indústria que explica. Os fatores ruins do campo expulsaram as pessoas do campo para vir para a cidade, ok? Galera, nesse gráfico aqui, a gente tem um verde mais escuro, que é a população urbana do Brasil, entre 1940 e 2006. Isso não, eu botei só até 2006, mas isso não muda para frente. A gente só aumenta a população urbana um pouquinho, mas isso não muda tanto, tá? E esse verde mais claro é a população rural. Então veja, em 1940 eu tinha 69% da população rural e somente 31% da população urbana. Em 1950, 64% de população rural, 36% urbana. Isso começa a mudar. Na década de 70, o Brasil tem 56% de população urbana, 44% de população rural. Então ele começa a se intensificar, começa na década de 30 para 40, 50, 60 e 1970, a gente começa a ultrapassar a população urbana, ultrapassar a população rural. Isso só cresce. Se a gente vê que em 2006 tem 83,3% de população urbana e somente 16,7% de população rural. Galera, hoje em dia a gente tem mais ou menos entre 85% e 90% de pessoas vivendo nas cidades aqui no Brasil. E apenas 10 a 15% de pessoas vivendo no campo. Essa taxa de urbanização, ela aqui do Brasil, ela é comparada com países desenvolvidos, ok? A maior parte dos países desenvolvidos também estão com essa média
de quantidade de pessoas aí na zona urbana. A diferença, eu já expliquei isso lá atrás, é que os países desenvolvidos, eles fizeram esse desenvolvimento urbano muito mais planejado. Então hoje as cidades elas abrigam melhor as pessoas. No Brasil não, é um processo muito acelerado, é muito rápido. Gente, eu estou falando da década de 40 aqui, né? Eu tinha 69% de população rural, 31% urbana, e eu já estou falando aqui em 2006, em quase 85% de população urbana na frente da rural. Então é um processo muito rápido das pessoas saírem do campo e virem para a cidade. Cidades não estavam preparadas. Por isso que a gente tem um mau planejamento urbano nas cidades aqui do Brasil, ok? Galera, aqui no IBGE, pelo IBGE aqui no Brasil, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele considera toda a população urbana as pessoas que residem em cidades que são sedes de municípios. Na aula passada eu expliquei o conceito de cidade aqui no Brasil. Cidade no Brasil é aquela que é sede de município. Ela tem uma prefeitura e ela tem, por exemplo, uma Câmara dos Vereadores. Ponto. Independente da população, independente do que ela tenha de equipamentos urbanos, enfim, nem todas as cidades do mundo são assim. Existem países do mundo que, para considerar uma cidade, eu preciso ter uma determinada quantidade de população. Aqui no Brasil não é assim. Foi sede de município. Independente da quantidade de pessoas, independente da quantidade de equipamentos urbanos, eu vou chamar aquilo de cidade. Então, aqui no Brasil, todas as pessoas que vivem nessa sede de municípios fazem parte de uma população urbana. Isso ajuda a crescer também a questão da informação que coloca que o Brasil tem uma grande população urbana. Existem países do mundo que vai analisar o número de habitantes, presença de equipamentos urbanos, serviços como escolas, hospitais, agências bancárias. Se uma cidade, por exemplo, em algum país não tiver agência bancária, não é considerada cidade, tá? Então, aqui no Brasil é diferente esse conceito, por isso que a gente tem uma zona urbana muito maior do que a zona rural, ok? E aí, galera, eu tenho a taxa de urbanização entre os estados. Eu coloquei esse mapa aí, tá? Tudo que tiver em amarelo aí, eu encontro nesse tipo relógio, né? Tudo que tiver em amarelo aqui é a população urbana dessa região. Então você encontra uma população urbana grande em várias regiões do Brasil. O que é preciso destacar, pessoal, é que mesmo com uma grande taxa elevada de urbanização no Brasil, essa urbanização ela é diferente nos estados brasileiros. As regiões brasileiras têm uma diferença. Por exemplo, elas são mais elevadas, as taxas de urbanização, na região sudeste, sul e centro-oeste, tá? Pra você ter ideia, São Paulo e Rio de Janeiro hoje já é 96% de urbanização. São Paulo e Rio é quase 100% urbano. Olha aí, tá? Então eu tô falando aí da região sudeste, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Mas sudeste, sul e centro-oeste tem uma grande taxa de urbanização. Enquanto nos estados do nordeste e do norte, você tem uma urbanização menor. Você tem, por exemplo, no Pará, 69% de urbanização, que o Pará é da região norte, Piauí, da região nordeste, com 68%, e o Maranhão, com 58%. Gente, o Maranhão é o menos urbanizado do país, tá? 58% apenas de urbanização. O Maranhão é quase 50% urbano, 50% rural, ok? Então tem uma diferença aí na taxa de urbanização entre os estados. Galera, é isso, tá? Aula 1. Como eu sempre digo e deixo essa frase aqui, tá? Leia o livro, leia as páginas do livro indicado aqui na aula, porque só assim você vai conseguir linkar o que eu falei com o que está no livro e você vai conseguir entender bem a matéria. Se tiver dúvida, essa aula está sendo gravada para ser colocada no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser, ok? Então é isso, tá, pessoal? Leia as páginas. Muito obrigado, saudades e se cuidem. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.